Olá, boa noite. Hoje o Saúde e Bem-Estar inovou um pouco mais. Hoje a gente tem o prazer de trazer o médico otorrinolaringologista direto do Rio de Janeiro, Dr. Jair Castro. Dr. Jair, é um prazer poder entrevistar esse grande profissional aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa cidade progressista e pujante. Joia, doutor Jair. Doutor Jair, aproveitando que nós estamos no mês de novembro, e acho que é o mês, né, da questão da surdez também, né, nessa parte da otorrinolaringologia, eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, antes de entrar nesse assunto, porque às vezes o telespectador não tem a noção até onde um otorrino pode ir, quais são os limites, o que um otorrino pode tratar. Eu gostaria que o senhor falasse isso para depois a gente entrar nesse assunto da surdez. Perfeito. O otorrinolaringologista é um especialista que trata de ouvidos, nariz e garganta, na amplitude dos funcionamentos e alterações desses órgãos. Começando pelos ouvidos, nós temos a audição fundamental, nós temos o equilíbrio com o labirinto, nós temos os problemas de zumbido, nós temos os problemas infecciosos, especialmente em crianças. Nós temos o nariz, que tem uma função primordial de filtrar, aquecer e umidificar o ar, e com isso faz com que exista uma proteção para as vias aéreas inferiores. Esse ar chegando a 36 graus, filtrado e umidificado, é uma proteção para a garganta e laringe, traqueia e pulmões. Em relação à garganta, nós temos as amígdalas palatinas, que ainda são objetos de muita atenção, muita demanda na nossa especialidade. Nós temos as adenoides, nós temos a língua, nós temos a arcada dentária, nós temos o palato, nós temos abaixo da língua, nós temos uma região que a gente chama de hipofaringe, onde a gente vai ter uma estrutura importantíssima, que é a laringe, onde se situam as cordas vocais, que nós vamos ter problemas de rouquidão, problemas inflamatórios e problemas tumorais sérios relacionados principalmente com a ingesta de bebidas alcoólicas e do uso de nicotina. Olha só, como o senhor deixou bem amplo, é gostoso ouvir isso, sabia? Gostoso mesmo, porque às vezes as pessoas se restringem muito nessa área, e essa área é uma área que se mistura muito com a nossa, dentro da odontologia, porque ela vive uma simbiose ao otorrino, a otorrinolaringologia, assim como, por exemplo, a minha área, que eu sou ortodontista. Então, são trabalhos que somam, né? São trabalhos que vão se somando. Mas falando sobre isso, no caso da surdez, existe vários fatores, né, que possam levar à surdez, ou a pessoa de repente nascer surda, ou adquirir isso com o tempo. Explica para o telespectador sobre isso. A surdez é um dos capítulos mais interessantes da nossa especialidade. Então, eu vou procurar ser breve e passar uma informação. Hoje, nós temos um teste que foi popularizado com o nome de teste da orelhinha. O nome correto é triagem auditiva neonatal universal. Então, toda criança no Brasil, por lei, precisa fazer esse teste. E se ele não passar nesse teste, ele vai ser submetido a vários exames, e se ele realmente tiver uma perda de auditivo importante, ele tem que ser diagnosticado e tratado até os 24 meses. Mesmo que ele tenha uma perda de audição total, se ele for tratado até os 24 meses, a gente pode fazer, nesse caso de uma surdez total, uma cirurgia chamada implante coclear, que é uma cirurgia maravilhosa, que você vai restabelecer a audição dessa criança e melhorar a qualidade de vida e mudar a vida dessa família e da sociedade. A criança maiorzinha um pouco, ela é submetida com alguma frequência a infecções do ouvido médio, as otites. Toda criança tem no seu desenvolvimento pelo menos uma otite. É difícil uma criança não ter uma otite. E algumas dessas crianças podem evoluir com uma secreção dentro do ouvido, uma secreção que não é infecciosa, mas diminui a audição.
é o equivalente, se fizermos uma comparação da membrana do tímpano, ouvido, com um tambor, é um ouvido que está cheio de água, então a vibração não ocorrerá com atenção. Então nós temos que tratar essa criança rápido, porque ela pode ter alterações importantes no desenvolvimento da fala e na aquisição da linguagem. O adulto jovem, ele pode ser exposto a ruídos fortes. Hoje, muitos jovens, muitos adultos também usam fones de ouvidos numa intensidade e num tempo muito longo, tempo demasiado. Isso a médio e longo prazo pode piorar a audição e pode levar à perda da audição. O adulto, ele pode ser submetido a ruídos de trabalho, a ruídos importantes, industriais, que pode levar à sua audição, pode sofrer processos infecciosos e tumorais, pode ter doenças congênitas, como a otosclerose, que a fixação se caracteriza pela fixação de um dos ossinhos no ouvido estribo e que pode ser tratado cirurgicamente. E nós temos a população mais idosa, que naturalmente vai perdendo a audição, e hoje a população brasileira inverteu a pirâmide. Nós temos uma população de pacientes de habitantes no Brasil com a idade mais avançada e vem a diminuição de audição. Então esses pacientes têm que ser avaliados, têm que ser observados quando eles começarem a ter dificuldades social, familiar, profissional, para escutar televisão. Ele deve procurar um otorrinolaringologista para ver se ele tem uma perda de audição e qual vai ser o caminho que vai ser tomado, porque a perda de audição na criança e no idoso pode atrapalhar o desenvolvimento intelectual, pode atrapalhar o desenvolvimento social, pode atrapalhar a inclusão dessa pessoa no trabalho, na escola e na vida familiar. Então é muito importante isso. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui que o diretor do programa mandou aqui para a gente. O que a mãe pode prestar atenção? Porque, por exemplo, a gente está falando do adulto e vai ter mais pergunta do adulto aqui. Mas a criança que não tem tanta conexão para reclamar, o que a mãe pode usar de alerta para falar, puxa, acho que meu filho está com algum problema? Que teste, de repente, prático ela pode fazer em casa para, de repente, evidenciar isso, esse problema de audição? Alguns testes. A TV é um teste importante. A criança pede mais volume do que a casa. O outro, a criança não consegue acompanhar, pede para repetir as palavras. E o mais importante é a queda do rendimento acadêmico dele. Ele vai mal na escola, ele não consegue acompanhar, ele não consegue ter um desenvolvimento de fala adequado, ele não consegue ser alfabetizado adequadamente. Isso tem que ser visto rapidamente, que é um problema complicado que pode evoluir para dificuldades de aprendizado para o futuro, que são às vezes difíceis de serem tratadas. Doutor, agora uma pergunta minha, o senhor me chamou a atenção aqui, que a gente presta muita atenção nisso também com relação na fala, pacientes autistas. Tem alguma correlação também de surdez com pacientes autistas? Porque, por exemplo, a gente acompanha pacientes às vezes que demoram para poder falar. Essa demora está ligado ao problema do autismo ou, de repente, já uma deficiência auditiva? Essa é uma pergunta extremamente importante. Nós temos na nossa clínica, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e na minha enfermaria na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1589, então quase mais de 400 anos, nós temos um serviço de otorrino e tem uma outra enfermaria que atende pacientes com espectro autista. E uma questão fundamental é saber se essa criança ouve ou não. Se ela não ouve, o caminho de terapêutica é um. Se ela ouve, o caminho será outro. Se ela não escuta, a gente tem que restabelecer a audição dela para ela poder se integrar na sociedade, na família e facilitar a vida dos outros colegas de outras especialidades. Olha só, olha quanto é importante isso. Muitas vezes você está com esse problema em casa e não percebe. Olha essa dica que o doutor falou da TV, que às vezes a criança está aumentando muito o volume, não está escutando. Isso é uma coisa para você prestar atenção. E eu tinha esquecido aqui, se você está gostando desse assunto, curte, compartilha, envia para algum amigo, algum parente, porque isso pode ajudar
a inclusão dessa pessoa na sociedade. Como o senhor falou ali, a gente falou das crianças e falou do autista, tem uma outra questão também que me chama a atenção. Muitas vezes o adulto vai tendo perda de audição na vida e não vai notando. E isso acaba agravando mais quando está numa idade mais avançada, 50, 60 anos, e isso podendo ocorrer até alguns riscos, né, de acidente por conta, às vezes, de não escutar um som. No adulto, existe uma orientação para ele prestar atenção, procurar um otorrinolaringologista numa determinada idade para fazer uma prevenção? Sim. Isso ocorre, e ocorre um fenômeno, como a perda de audição. Existe uma perda súbita, a pessoa está ouvindo, perde a audição. Esse é um fato marcante na vida do paciente. Mas as pessoas vão perdendo lentamente a audição e vão se acomodando, achando que a vida é assim mesmo. Mas é natural, é importante que se faça, em torno dos 60 anos de idade, uma avaliação otorrinolaringológica completa, que inclui uma avaliação da audição, da função da respiratória, do sono, da deglutição, de engasgos, de rouquidão desse paciente, fazer o exame completo dele. E na questão da cognição também, hoje nós temos uma plataforma para fazer olfatometria, e com esse exame rápido, que leva 5 minutos, se tiver alteração de olfato, já é um sinal de que ele pode estar iniciando algum tipo de demência. Então é muito importante esse exame, e se ele tiver normal, ele vai voltar daí 2 ou 3 ou 5 anos para outro exame. E se tiver alteração, ele vai ser diagnosticado precocemente. E como quase todas as doenças que são diagnosticadas precocemente, são mais fáceis de serem tratadas, mais rápidas e com menor custo para o paciente e para a sociedade. Olha que coisa interessante, né? E o que eu acho importante disso tudo que você falou? Prevenção. Porque se prevenir, isso que você está falando, de repente você até previne uma questão de demência, de Alzheimer. Você já começa nesse teste que você falou. E às vezes a pessoa espera acontecer para depois correr atrás, né? A prevenção eu acho que é o principal. E já que você tocou nesse assunto, que é um assunto que eu gosto muito de falar, essa parte do sono. Vocês têm um laboratório especializado lá na área do sono no Rio de Janeiro, né? E hoje a gente vê essa crescente na demanda da deficiência do sono, né? E como que está essa procura no Rio de Janeiro com relação a isso? Bom, o sono está colocado como a surdez que nós debatemos rapidamente aqui, como uma questão extremamente importante, não só para o otorrinolaringologista, mas para o pneumologista, para o cardiologista, para o psiquiatra e outras especialidades, porque o paciente que ele ronca, ele incomoda pelo ruído, mas a doença do ronco, ela evolui para a apneia do sono, e quando existe a apneia do sono, vai ter uma qualidade de sono alterada que vai repercutir na saúde desse paciente, na disposição física, na disposição intelectual, na sua parte emocional, na sua inteligência, na sua cognição, vai levar a um estado de tristeza conforme a evolução. Então, esse paciente, ele tem que ser avaliado de uma maneira muito ampla e, eventualmente, esse paciente vai precisar de otorrino, de pneumologista, de ortodontista, de alterações hormonais, de endocrinologista. Nós vamos ter que avaliar esse paciente globalmente. Se for paciente obeso, vamos precisar de ajuda das nossas amigas nutricionistas, vamos precisar de ajuda de fonoaudiólogo. Então, é uma verdadeira força-tarefa para fazer inicialmente o diagnóstico, por que ele está levando ao ronco e à apneia do sono, e com o diagnóstico feito, você vai estabelecer o caminho do que é melhor para esse paciente. Não há uma receita de bolo, todos os pacientes serão submetidos a o mesmo tratamento. Não, é um tratamento de alfaiataria, é feito sob medida para cada paciente, atender a demanda dele, as alterações e as necessidades dele. Dá um pouco de trabalho, mas o resultado tem sido muito bom. O departamento nosso de ronco e apneia do sono tem crescido muito, o volume de pacientes
é imenso, acometendo adultos jovens, crianças que têm hipertrofia de amígdalas e adenoide, crianças agitadas, crianças que vão mal, pode estar fazendo a apneia do sono com um dia seguinte muito ruim. É aquela criança que levanta com sono, que levanta cansado, que não presta atenção na escola porque ela está cansada. Ela dormiu, mas não repousou. O sono não é um liga e desliga, ele tem fases importantes. E se não passar por uma fase chamada REM, que é um movimento ou uma fase rápida do sono, onde os olhos batem rapidamente, ele dorme, mas não descansa. Pessoal, você que está assistindo agora, aqui a gente está encerrando no Instagram, mas a gente vai continuar no YouTube. Esse assunto é interessante, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no sono. Segue a gente lá, vai para o YouTube para a gente continuar isso aí. Só um break. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. Olha só como esse assunto do sono é importante. As pessoas acham, como o senhor falou, que o sono é só o desligar, e não é. O sono ele tem fases. E muitas vezes as pessoas não se... A maioria das pessoas não se atém a isso. Até, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde esquecem de ver esse detalhe. E o tanto de doenças que são abertas portas para essas doenças, por exemplo, como a cardiologia, né? A cardiologia mesmo, a gente percebe muito isso com os pacientes que têm deficiência do sono, de crises hipertensivas, principalmente à noite, quando está dormindo, por conta da famosa apneia. E as pessoas acham que o ronco é só o problema do barulho. Não, tem outras questões ligadas a isso. E o senhor que trabalha muito com isso, o que o senhor percebe hoje de deficiência, por exemplo, tanto na área cardiológica com os pacientes, como na parte endócrina também? Hipertensão arterial, arritmia cardíaca é extremamente frequente nas pessoas que têm apneia do sono. O paciente que tem apneia do sono, ele pode ter alteração hormonal, especialmente dos hormônios da tireoide, da parte pulmonar, ele pode a médio e longo prazo levar a um distúrbio de mau funcionamento respiratório. Esse ronco vai atrapalhar a cognição, a inteligência desse paciente, vai evoluir para um desconforto familiar, uma queda do rendimento do trabalho, uma queda do rendimento intelectual. Então é uma doença extremamente complexa e que tem impacto muito grande na qualidade de vida. Pode ficar com o microfone, eu quero acrescentar aqui uma coisa. Muitas crianças são diagnosticadas, às vezes, com TDAH, e o problema está sendo um ronco e a apneia noturna, né, doutor? A evolução cognitiva dele no intelectual, num colégio, amanhã depois a um vestibular. Né? A criança com TDAH é uma criança que demanda muita atenção. E se você puder contribuir dentro desse contexto, melhorando a qualidade do sono dele, você não vai resolver todos os problemas, mas você vai trazer uma ajuda significativa. E se ele puder ter uma ajuda aqui, outra ali, e outra da família, outra da escola, ele vai vencer essa dificuldade que é muito séria e, infelizmente, bastante frequente na nossa população. E o paciente adulto que está prestando atenção sobre isso, o que eu vou pedir para o doutor explicar um pouco, principalmente as questões endócrinas. Muitas pessoas, né, doutor, às vezes estão malhando, exercício, suplemento, vai isso, aquilo, e às vezes não consegue atingir a massa por uma deficiência do sono. Às vezes uma apneia, né? O que vocês fazem lá como forma, não especificamente como forma de tratamento, porque como o senhor falou, não é uma receita de bolo, mas o que vocês promovem lá para a melhoria do paciente que está estudando tanto aqui o de Campo Grande como do Rio de Janeiro, no que ele pode procurar a sua clínica para poder resolver isso? Nós procuramos fazer uma avaliação global. O problema do ronco e da apneia do sono vai da ponta do nariz à base da língua, mas tem outras alterações. Tem obesidade, tem alimentação inadequada, pacientes que fazem uso de medicamentos para induzir o sono, dormem, mas o
um sono de baixa qualidade, paciente que hipertenso, paciente que tem arritmia cardíaca, paciente que nitidamente está com distúrbio hormonal. Você tem que fazer uma rotina laboratorial e pedir suporte do colega endocrinologista para trabalhar junto com a gente. Nós temos um time grande de várias pessoas para poder atender as demandas de cada paciente, porque o otorrino sozinho, ele faz uma parte, mas ele vai precisar de suporte de outros, de ajuda. E essa força-tarefa que vai trazer o benefício para o paciente. E lá no Rio, ele pode procurar, por exemplo, quem está assistindo a gente, mesmo aqui o de Campo Grande ou do Rio de Janeiro, como que ele procede? Ele já pode ir direto para a sua clínica ou ele tem que, por exemplo, passar por algum ambulatório? Como que funciona essa parte desse encaminhamento? Nós temos dois tipos de atendimento. Eu tenho uma clínica que é privada que 90% dos nossos pacientes vêm recomendados de outros colegas e os outros 10 ou 20%, mais ou menos para fazer os 100%, vem recomendado de outros pacientes. Então nós já temos um paciente referenciado. E aí tem pacientes que vão procurar a nossa enfermaria na Santa Casa, e lá na Santa Casa a gente tem um suporte de clínico, tem crianças com autismo, nós temos cardiologista, nós temos endócrino, nós temos psiquiatra, então a gente consegue também dar uma atenção a esse paciente que às vezes não pode dispor de recurso para fazer uma atividade em clínica privada, mas que merece todo atendimento e todo o carinho e toda a compaixão que a gente tem. A nossa enfermaria lá na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro atende também um número bastante grande de pacientes com apneia do sono, com surdez e outros problemas da otorrinolaringologia, e um segmento que a gente atende muito são pacientes com rouquidão, professoras e pacientes também com alterações tumorais de cordas vocais, os tumores de laringe, que tem o diagnóstico assim, tranquilo de ser feito por um exame rápido de videolaringoscopia, e o paciente que fica rouco por mais de 2 ou 3 meses, ele tem que ser examinado, porque algo de sério está ocorrendo com as cordas vocais. Isso é legal de chamar, nós estamos chegando no final da entrevista, mas ele chamou a atenção de uma coisa muito interessante, a rouquidão persistente. Né? E essa rouquidão persistente, doutor, pode ser ocasionada por quais as causas que podem levar a essa rouquidão persistente? O uso inadequado da voz, a professora, por exemplo, que desenvolve uma laringite crônica, ou a presença de um espessamento, até o que o povo chama de calo de corda vocal, que são os nódulos vocais que vão precisar de tratamento cirúrgico, são benignos, e precisar de suporte fonoterápico, fazer fonoaudiologia para falar sem agredir as cordas vocais. Temos os cantores, os profissionais da voz, os religiosos, padres, pastores, políticos em época de campanha. Então tem muita gente que ganha vida falando, e às vezes falando de uma maneira que agride as cordas vocais por uma falta de orientação, uma falta de conhecimento e às vezes até uma falta de hidratação. Não se hidrata bem durante o dia. E o cigarro também pode, essa rouquidão pode agravar? O cigarro, paciente rouco, fumante, tem que ser avaliado. O paciente com rouquidão, que faz uso de álcool e cigarro, tem que ser avaliado com cuidado. E hoje nós estamos vivendo um problema bastante grande no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que são os cigarros eletrônicos. Ele tem um nível de nicotina muito alto, então o impacto da nicotina no cérebro é muito rápido. Um vape daquele, que a pessoa fuma lá um período, às vezes equivale a fumar 5 ou 10 cigarros. E a dependência de nicotina se torna extremamente rápido e as pessoas às vezes não estão atentas, porque como não tem o cheiro característico do cigarro tradicional, às vezes tem até perfume de menta, de outras coisas, ele acha que não está fazendo mal, mas ele está ingerindo nicotina em altas doses e fica dependente de nicotina muito rapidamente. Olha só como o assunto é vasto, olha só o tanto de conhecimento. Mas, doutor, infelizmente, a gente está chegando no tempo limite aqui do programa. Mas eu gostaria de convidar o senhor, eu sei que não é sempre que o senhor vai ter disponibilidade para estar aqui, mas a gente também disponibiliza a entrevista
via remoto também, pela internet. Eu queria deixar à disposição o JD1 para o senhor. A hora que o senhor precisar, nós estamos prontos para te atender. E agradecer você que ficou até aqui. E agora eu vou deixar aqui para o doutor fazer as considerações finais e dizer que foi um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, viu? Olha, o prazer foi meu. Eu acho que quem tem problemas deve procurar um especialista em otorrinolaringologia, conversar com um pediatra, com um clínico, com um cardiologista, com um pneumologista, com um psiquiatra, com um dentista, porque as pessoas trabalhando juntos vão chegar lá. E quem tiver curiosidade pode acessar os sites de instituições confiáveis. Nós temos a Academia Nacional de Medicina, a instituição científica mais antiga do país. Eu sou o único membro da Academia Nacional de Medicina do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Foi fundado em 1829 e só 7 otorrinos até agora entraram lá. Nós temos a Fundação Otorrinolaringologia, FORL, nós temos a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. São lugares onde vocês podem procurar informações científicas, orientações de pessoas muito bem preparadas. Então, recomendo o site da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia, da Fundação Otorrinolaringologia e da Academia Nacional de Medicina, e, se quiser, da Academia Americana de Otorrinolaringologia, que é muito bom. Tá? Doutor, foi um prazer, viu? Muito obrigado e espero ter em breve em outra entrevista. Até logo, viu? Até logo, o prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado a você. É uma honra estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu nasci aqui, mas trabalho lá no Rio e sempre que posso venho aqui passar um fim de semana, passar uns dias aqui. Muito obrigado. JD1Noticias.com. A notícia no seu celular.